Olá, irmãos, boa noite. Como estão vocês? Passaram frio hoje durante o dia? Estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova. Você é nosso convidado a participar. Enquanto nós vamos nos organizando, nós vamos orar daqui a pouco. Vai preparando aí a sua família, a sua casa, para que nós possamos participar todos juntos desse momento de oração. Nós vamos fazer como fizemos da outra vez. Teremos um período de meditação na palavra, abrindo a reunião de oração. Depois eu dou um pequeno intervalo e nós vamos orar por vários assuntos que vou colocar aqui e que também tem no boletim da nossa igreja. Tá bom? Vai organizando a sua família, organize o local, reúna a família, traga suas Bíblias. Estou aguardando. Dá um alô aí se você já tiver entrado no canal. Muito bem. Deixa eu abrir minha Bíblia. Salmo 16 vai ser nossa meditação nessa noite. Salmo 16. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Muito bem. Salmo 16. Marciane, boa noite. Simone, boa noite. Marlene, boa noite. São todos bem-vindos. Thelma, boa noite. Salmo 16, eu quero ler até o verso 5. Vou meditar apenas no verso 5 para o nosso momento de oração. É o hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Eu estou meditando sempre no Salmo 16, versículo por versículo, meditações pequenas. Nossa intenção é escrever um pequeno livreto que, quando os nossos cultos voltarem definitivamente para a igreja e recebermos visitantes, queremos dar de presente para os nossos visitantes esse pequeno livreto que sairá dessas meditações. Vamos orar. Pai, nós entramos na tua presença e queremos pedir que o Senhor nos acompanhe. Que o Senhor nos dê descanso do dia de trabalho, que o Senhor prepare a nossa cidade e a nós também para o retorno às nossas atividades. Peço que o Senhor nos proteja e nos guarde diante da disseminação do coronavírus, protegendo os nossos pais, protegendo os nossos irmãos, protegendo a nossa família, protegendo cada pessoa dessa cidade. Aqueles que foram infectados e que estão internados, proteja-os, guarda-os. Dá-lhes forças para que possam corresponder bem ao tratamento e assim logo, logo poderem voltar para suas casas livres deste mal, dessa enfermidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, nosso Deus. Muito bem. O Salmo 16, ele é um salmo messiânico, ele fala a respeito do prazer de poder servir a Deus e vivermos na sua presença. Assim, nós já meditamos na semana passada sobre
o verso 5, no que diz respeito a Deus ser a nossa herança. Hoje eu queria meditar um pouco sobre essa frase quando ele diz: Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor, ele é o arrimo da minha sorte, ele é o arrimo da sua sorte. O arrimo é aquele filho que assume o sustento da casa após a morte dos pais, é o irmão mais velho. No Brasil, a lei permite que aquele irmão mais velho que teve que assumir o sustento da casa, sendo ainda de menor, ele seja declarado de maior para poder sustentar, trabalhar e sustentar a sua família. Então, o arrimo é aquele filho que assume o sustento da casa na morte dos pais. Ele é aquele que suporta o peso dos outros. Ele é aquele que deve trazer e gerenciar a segurança dos outros. Deus é o nosso arrimo, ele é o nosso sustentador, ele é aquele que suporta o nosso peso, que nos dá segurança. Há três ilustrações da nossa vida diária que mostram qual é o papel de um arrimo. Primeiro, eu já disse, ele é o irmão mais velho que assume a liderança e a sustentação de uma casa na morte dos pais. Segundo, ele é aquele muro de sustentação que foi erguido para não permitir desabamentos, desmoronamentos sobre uma rua, uma casa, um determinado local. Então, constrói-se um muro e esse muro dará sustentação para que não haja uma movimentação de terra e um desmoronamento, coisa parecida. No que diz respeito à agropecuária, o arrimo é aquele último poste de uma cerca. Geralmente esse poste ele é mais grosso que os outros, porque o arame que vai ser esticado na cerca, ele vai ser apertado nesse último poste, e é este poste que dará a sustentação para que o arame da cerca se mantenha esticado e assim não haja a ruptura e facilitação para que haja fuga ou invasão de uma propriedade da forma como ela foi feita com essa cerca de arame. Então, é aquele que sustenta, é aquele que protege, é aquele que dá força a uma cerca, a essas coisas. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso sustentador. Salmo 27, versículo 10: Ainda que meu pai e minha mãe venham a faltar, o Senhor me guardará, ele me guardará no local mais escondido da sua casa, no recôndito, no local mais protegido do lar. Eu estava olhando no dicionário o que significa sorte. Ele é o arrimo da minha sorte. Quando Davi diz que Deus é o arrimo da nossa sorte, ele não está pensando naquela força invencível e invisível que governa todos os acontecimentos. Não é uma questão de acaso, de sina, de karma, de destino ou de casualidade eventual, totalmente inesperada que nos acontece, ainda que nós a desejamos. Não é nesse sentido que a palavra sorte é aplicada a Deus aqui. Também não é o bilhete premiado da loteria, um número retirado por acaso dentro de uma urna e que de repente foi o seu. Sorte não é isso. Deus não é esse tipo de sorte em que o acaso governa, em que há essa força invencível, invisível, imprevisível que está por aí. Não é a força de Guerra nas Estrelas que é impessoal e que está por aí, que você pode aprender a controlá-la dentro de você. Não. Quando a Bíblia diz que Deus é o arrimo da nossa sorte, ele está falando sorte naquele sentido de quinhão, de pedaço, de parte que me cabe por causa de uma partilha. Quando a herança é partilhada, a sorte de alguém é a parte que ele tem que receber. A minha família, nós somos 10, nossos pais faleceram, temos lá que dividir a casa que eles deixaram para nós. Então a minha sorte é 10% daquilo lá. Sei lá se algum dia eu vou receber um monte de problema
jurídico relacionado àquela casa, mas o fato é que a sorte é o pedaço ao qual você tem direito. Deus é o pedaço ao qual nós temos direito, não por causa das nossas obras, por causa dos nossos méritos, mas exatamente por causa da sua graça. Ele se dá em herança para nós e por nós. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos direito a uma parte da herança que Deus propôs para nós em Jesus Cristo. Agora, nós temos direito não porque somos bons ou fomos bons ou fazemos coisas boas, nós temos esse direito por causa da graça misericordiosa que Deus dispensou a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Se Deus é o meu Senhor, então eu devo obedecê-lo. Se ele é a minha herança, então eu devo aguardá-lo. Se Deus é o meu arrimo, então eu devo confiar no seu poder, na sua força, na sua providência, porque ele cuidará de nós. Nós precisamos confiar que Deus é o nosso arrimo durante essa pandemia, essa epidemia do coronavírus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos guarda. Algumas pessoas se enchem de medo, temendo que o vírus venha para dentro da sua casa. Alguns até estão com medo de ir nos cultos que estão sendo feitos na igreja, porque acham que podem pegar o vírus lá. Eu fico me perguntando, às vezes, se isso é coerente, porque as mesmas pessoas que me dizem, não, pastor, eu não vou porque tenho medo de ir lá e o vírus ser pego através de algum irmão, vai no supermercado. Às vezes vai só com a máscara, não vai com luvas nas mãos, pega nas frutas, nas verduras, nos enlatados, nos achocolatados, nas coisas que estão nas prateleiras do supermercado que tantas outras pessoas, mais do que o número de pessoas que vão na igreja, onde você não tem nenhum contato físico, pegaram. Então, nós precisamos confiar que Deus é aquele que providenciará toda a proteção necessária para nós. Nós precisamos aprender a depender de Deus e a confiar que Ele tem poder para sustentar todo o peso das nossas vidas, as nossas necessidades, os nossos desejos e os nossos sonhos. Paulo diz em Efésios capítulo 3 que Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou até mesmo nós pensamos. Portanto, você precisa saber que Deus está te guardando, que Deus está te amparando, que Ele não vai de forma nenhuma te abandonar, porque Ele cuida de você. Ele é o Pai, Ele é o Senhor, Ele é a herança, Ele é o arrimo da nossa sorte e Ele te abençoará. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa, cada irmão, cada irmã que entrou nessa sala agora para meditar na palavra com a gente e orar. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor lhes dê essa confiança de que o Senhor é o arrimo de sua sorte, o Senhor é a porção da sua herança, o Senhor é a parte que lhe cabe em toda a promessa que o Senhor ofereceu por meio de Jesus. Venha guardar as nossas vidas. Venha nos encher com a tua presença e com a tua paz. Guarda, Senhor, o seu povo. Enche-nos de ti. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.